Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 3 melhores fundos imobiliários de papel. Fundos esses que eu tenho aqui na minha carteira pessoal e também na carteira de investimentos aqui do nosso canal. E eu vou trazer para vocês os principais indicadores que fizeram com que eu escolhesse esses fundos como os melhores fundos para colocar aqui na minha carteira. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Atrade. E hoje eu vou trazer e vou revelar para vocês os 3 fundos imobiliários de papel que me deram maior performance aqui na minha carteira pessoal e também na carteira do nosso canal aqui do YouTube. Mas antes de começar, investidores, eu vou precisar deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses fundos. Esses fundos são os fundos que eu invisto, ou seja, se tiver qualquer problema, o risco é única e exclusivamente meu. O objetivo aqui do canal é trazer informação e te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento, ou seja, ensiná-los a olhar os principais indicadores antes de escolher um fundo imobiliário. Dito isso, investidores, chega de enrolação. O primeiro fundo de papel que eu considero o melhor aqui da minha carteira é o fundo KNCR11. Esse fundo tem um custo de cota de R$ 106,25 e ele vem pagando nos últimos 12 meses isso aqui, ó, 11,39% em dividendos. E vale lembrar, investidores, dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Nos últimos 12 meses ele está subindo aí 10%, ou seja, o preço da sua cota cotado lá no mercado, lá na B3, está crescendo aí 10% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores. Se liga, investidores, no tamanho desse fundo. Olha o tamanho de patrimônio dele, 7 bilhões de reais, ou seja, não é qualquer fundo, é um fundo bem relevante aí para o mercado. O P sobre VP, que é um indicador que compara o preço da cota com o valor de patrimônio desse fundo, está em 1,05, ou seja, ele não está barato aí no mercado, ele não está super descontado. Existe um ágio aqui de 0,5% nesse fundo, ou seja, é um fundo excelente e os cotistas dificilmente vendem ele aí no mercado. Sempre que você estiver escolhendo um fundo imobiliário, é importante você olhar isso aqui também, ó, liquidez média diária. Ele negocia 18 milhões por dia, ou seja, é um fundo com uma excelente liquidez. E olha a distribuição de dividendos dele ao longo do tempo. Quando a gente filtra aqui pelo máximo e agrupa cada uma dessas barras por ano, a gente percebe que é o fundo que distribui dividendos de forma bem recorrente, com 2 exceções aqui no ano de 2020 e 2021, onde ele pagou menos dividendos por conta aí, né? A gente já sabe da pandemia. No entanto, ele veio crescendo ano a ano. E esse ano de 2024 promete, dá para ver aqui que ele já passou da metade da distribuição de dividendos do ano passado. Bom, quer saber quanto que ele paga em dividendos por cota? Nessa tabelinha você tem exatamente essa informação. O último pagamento aqui no mês de setembro foi de 0,95 centavos. Vale lembrar que no mês 7, ó, ele chegou a pagar R$ 1 por cota, ou seja, é um excelente fundo. Esse fundo ele é administrado aqui pela Intrag. Para quem não conhece, investidores, a Intrag é conhecida como a Quineia no mercado de fundos imobiliários, que tem como administrador nada mais, nada menos do que o Itaú. Ou seja, é uma companhia de renome no mercado que traz bastante segurança para você, investidor. Olha o segmento dele aqui embaixo, ó, fundo de papel. Bom, e o que fez ele ser um dos melhores fundos de papel considerados aqui por mim na minha carteira? Bom, eu vou baixar aqui junto com vocês o relatório gerencial para a gente ter mais detalhes, mas olha isso aqui, a carteira de certificados de recebíveis. Ele tem diversos certificados, ele é muito bem diversificado esse fundo. E isso traz bastante segurança para nós investidores, mas eu recomendo sempre que vocês venham aqui, ó, na parte de comunicados e façam o download do relatório gerencial. E é exatamente isso que a gente vai ver agora aqui no canal. Aqui dentro, investidores, a gente tem todas as informações desse fundo imobiliário. Obviamente que eu não vou analisar todas elas junto com vocês, até porque a gente vai ficar aqui umas 2 horas. Mas eu vou trazer os principais highlights para vocês. O primeiro highlight importante é isso aqui, a alocação por indexador. O que isso significa? Que esse fundo ele investe em certificados de recebíveis do setor imobiliário que estão atrelados aqui ao IPCA e atrelados também à taxa Selic. E vai lembrar,
92% desse fundo está alocado no CDI, ou seja, para quem lembra, o CDI está sempre junto com a taxa Selic. Com a alta recente que nós tivemos aí da taxa Selic, esse fundo ele vai acompanhar esse rendimento, ou seja, é um fundo de papel que vai crescer bastante com a recente alta na Selic que nós tivemos. Esse também é um dos pontos que me fazem dizer que esse é o melhor fundo de papel que eu tenho aqui na minha carteira. O segundo motivo, investidor, está aqui dentro da carteira de certificados desse fundo. Olha a quantidade de certificados que ele tem dentro da sua carteira. No total, são mais de 68 certificados de recebíveis diferentes. Ou seja, todo o patrimônio desse fundo está dividido em 68 certificados. E olhando aqui a divisão de cada um desses certificados aqui dentro da carteira, sempre que você analisa uma carteira de ativos de um fundo de papel, você precisa olhar a quantidade de ativos que ele tem dentro, ou seja, a quantidade de certificados de recebíveis, quem são os devedores, ou seja, as companhias que estão aqui dentro, e principalmente se ele não está alocado com um percentual muito alto da sua carteira em apenas um desses certificados de recebíveis, pois, por exemplo, se o JHSF aqui, MOL, tiver algum problema de inadimplência, olha o impacto que ele vai causar aqui no fundo, apenas 5,2%, porque do total desse PL, ou seja, do total de dinheiro que esse fundo imobiliário tem dentro da sua carteira, ele está usando apenas 5% nesse certificado de recebível, ou seja, se ele tiver um problema de inadimplência, o impacto para você, investidor, será bem pequeno. E olha essa diversificação muito bem realizada pelo gestor desse fundo. E isso, obviamente, traz segurança para nós investidores. Portanto, esse é o primeiro fundo que eu considero um dos melhores aí para você investir nesse ano de 2024 e também para levar na sua carteira para o resto da vida. Bom, mas e aí? Qual é o segundo fundo imobiliário? Bom, esse vai gerar um pouquinho de polêmica, investidores. O fundo que eu trouxe aqui para vocês é o IRDM11. Esse fundo, ele teve alguns problemas de gestão aí no ano passado. Isso fez com que a cota dele caísse bastante aí nesse ano e também no ano passado. O valor dele atualmente está aqui em R$ 68, mas olha isso, ele paga 13,20% em dividendos. Vale lembrar sempre, dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Com esse problema que ele teve na gestão, que já está sendo solucionado, eu recomendo também que vocês pesquisem sobre isso antes de vocês colocarem um fundo dentro da carteira de vocês. Esses problemas fez com que os investidores mais medrosos aí saíssem fora do fundo. Ou seja, olha o P sobre VP dele, 0,81. Ou seja, o preço da cota está valendo menos do que o valor de patrimônio desse fundo. E olha o patrimônio dele aqui, 3 bilhões de reais. E olha o valor de mercado, 2,4. Ou seja, ele está com um desconto de 19% no preço das suas cotas. Ou seja, investidores, você comprando esse fundo, você tem um potencial de valorização aí de 19%, além dos dividendos que você vai receber no período. Lembra da liquidez que a gente olhou lá no outro fundo? Olha aqui, 3 milhões de reais diariamente. Ou seja, tem bastante liquidez nesse fundo. Bom, mas ele teve problemas, ele deixou de pagar dividendos? Vamos olhar aqui, vamos filtrar aqui por ano. E olha isso, investidores, desde 2018 vem subindo a distribuição de dividendos ano a ano. Houve uma queda aqui no ano de 2023 e em 2024 já passou aqui da metade do ano de 2023. Ou seja, o fundo está recuperando a sua boa distribuição de dividendos, mas em ano algum ele deixou de pagar dividendos para os seus investidores. Se você está mais curioso, quer saber o valor por mês, olha aqui. Em nenhum momento aqui o fundo deixou de pagar dividendos, ou seja, ele é um excelente fundo. Ele vem distribuindo em aluguel ou dividendos aqui 0,70 centavos por cota. E dá para ver que ele vem subindo aí mês a mês. Bom, lembrando que ele teve alguns problemas de gestão no passado, mas quem faz a gestão desse fundo? Bom, vamos dar uma olhada aqui. O IRDM ele é conhecido como Iridium Recebíveis. E olha aqui quem é o administrador desse fundo, investidores. Nada mais, nada menos do que o BTG Pactual, uma instituição de renome aqui no Brasil. Ou seja, isso traz tranquilidade para nós investidores. Antes da gente baixar o relatório gerencial, vamos dar uma olhada aqui no resumão da carteira desse fundo. Vai lembrar que o IRDM ele também investe em outros fundos imobiliários e olha aqui a carteira de fundos que ele possui. Ele investe em fundos imobiliários aqui de papel, fundo de fundos, desenvolvimento, varejo e demais outros fundos
de imóveis. E olha aqui embaixo a carteira de certificados de recebíveis. Também é uma carteira bem grande, bem diversificada. Bom, bora lá no relatório gerencial olhar o que esse papel traz para a gente de principais indicadores? Aqui no relatório gerencial, assim como no fundo imobiliário do Kinea, a gente tem diversas informações e eu vou trazer para vocês aqui as principais. Olha a carteira de certificados de recebíveis. Diversos certificados dentro dessa carteira, ou seja, ele é bem diversificado em diferentes emissores de dívida. Lembra do percentual do PL que eu trouxe para vocês? Olha aqui o maior devedor, 2,74%, ou seja, ele é melhor diversificado até mesmo do que o Kinea, ou seja, ele vai proteger você em algum caso de inadimplência devido a essa excelente diversificação dentro dos fundos que ele está investindo. Bom, e como está a distribuição da carteira desse fundo? Ele tem 77% aqui investidos em certificados de recebíveis do setor imobiliário, ou seja, os CRIs, portanto, ele é um fundo majoritariamente de papel, mas vale lembrar, ele também tem FIIs aqui na carteira, num total de 17%. Ele tem aqui valores em caixa, investimentos em FDICs e também LCIs. E lembra dos indexadores? Aqui do lado nós temos o gráfico. 67% está investido no IPCA, ou seja, esse é o tipo de fundo de papel que vai proteger você, investidor, contra uma alta da inflação. Ou seja, eu estou equilibrando ali os meus fundos imobiliários de papel entre CDI e também IPCA. Vale lembrar que aqui 17% está investidos aqui em outros fundos imobiliários e 7% está aqui atrelado ao CDI. Vai lembrar, CDI, taxa Selic. Ou seja, investidores, esse fundo ele vai proteger nós, investidores, contra uma alta da inflação e ele também está muito bem diversificado. Bom, e para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, eu vou trazer o último fundo imobiliário que, no meu ponto de vista, é o meu queridinho. E eu estou falando aqui, investidores, do fundo imobiliário RECR11, ou RECR11, como eu costumo chamar ele. Ele tem um preço de cota de R$ 83,38, ele vem distribuindo nos últimos 12 meses 12% de dividendos e ele caiu pouquíssimo aí no seu valor de cota nos últimos 12 meses. E vai lembrar, investidores, que o índice de fundos imobiliários aqui, o IFIX, vem caindo bastante por conta da alta dos juros, ou seja, isso vem impactando todos os fundos imobiliários, pois a maior parte dos investidores prefere colocar o seu dinheiro lá na renda fixa. No entanto, esse fundo aqui, o REC11, vem mantendo uma excelente performance. Dá uma olhada aqui nos principais indicadores dele. Ele tem de patrimônio 2,4 bilhões de reais, ele está com P sobre VP com 0,89, ou seja, ele está bem descontado. A liquidez média diária dele é excelente e olha isso aqui, a distribuição de dividendos desde o início desse fundo. Ele vem pagando dividendos de forma recorrente desde 2018, ou seja, é um dos melhores fundos imobiliários que eu tenho aí na minha carteira. Bom, e quem faz a administração desse fundo? O administrador é a BRL Trust, é uma das maiores administradoras de fundos imobiliários aí do Brasil. Ela não é muito conhecida, esse nome não é muito conhecido aí no mercado, mas assim que você, investidor, começar a estudar sobre fundos imobiliários, vai ver que a BRL Trust está sempre com os melhores fundos aí no nosso mercado. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no resumão da sua carteira e vai lembrar, investidores, esse fundo aqui também investe em imóveis físicos, ou seja, ele tem uma unidade aqui do Morumbi Plaza, ele também investe em outros fundos imobiliários. Vai lembrar que esse fundo também é um excelente fundo. E aqui embaixo nós temos a carteira de certificados de recebíveis. Olha a quantidade de fundos que ele também tem dentro. Bom, vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial para entender se ele também está bem diversificado assim como os outros. Bom, vamos dar uma olhada aqui no portfólio desse fundo, ou seja, só carteira de crédito. Olha a quantidade de certificados de recebíveis, um total de 97. Bom, será que ele está diversificando bem o seu PL dentro desses fundos? Vamos dar uma olhada aqui no detalhe junto com vocês. Aqui na última coluna eu tenho percentual de cada um desses ativos. E o maior deles que eu encontrei aqui na lista, investidores, está aqui na casa dos
3,6%. Vamos dar uma olhada aqui mais para baixo, ver se a gente encontra algum percentual diferente disso. Comparado lá com o Kinea, ele está bem mais diversificado. Bom, e esse fundo, ele protege o investidor contra o quê? A inflação ou o CDI? Vamos dar uma olhada aqui na distribuição por indexador. Esse fundo imobiliário, ele investe aqui 55% da carteira em IPCA, ele tem também aqui mais 25% em IPCA sem variação negativa e 16% aqui em CDI. Ou seja, esse fundo imobiliário vai proteger você, investidor, contra uma alta da inflação. Portanto, investidores, esse fundo imobiliário aqui, o REC 11, um dos meus queridinhos, é um dos melhores e o último fundo imobiliário que eu tenho para mostrar e trazer essas informações para vocês. Agora me diz aí, você já investia em algum desses fundos? Você já tinha eles na sua carteira? Foi a primeira vez que você escutou falar deles? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. E vai lembrar, investidores, esse é o melhor momento de se investir em fundos imobiliários. O IFIX está lá embaixo, a Selic está subindo, o preço dos fundos imobiliários está caindo, ou seja, é o melhor momento de você investir. Bom, e como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que ainda não me conhecia, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.